Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Amanhã nós teremos aula, né? As lives. E eu vou começar com vocês. Prestem atenção. Módulo 8, capítulo 22, Imperialismo e Primeira República. É muito legal ver essa ordem que o autor da apostila da FTD coloca. É muito bacana para vocês conhecerem o que foi o imperialismo, porque agora o Brasil posteriormente vai deixar de ser império para se tornar república. E aí a gente está vendo, porque nós estamos, quando vocês estudaram o início da história do Brasil aí comigo, vocês viram que o Brasil passou por esse período de colonização e viu como é. E agora, para vocês, e isso reforça agora de que maneira que a Europa, principalmente, mas também agora Estados Unidos, que é da América do Norte, começa a entrar no chamado desse imperialismo, como chamado posteriormente neocolonialismo. E é muito bacana, o livro de vocês coloca de uma maneira muito fácil de entender, porque o imperialismo, ele acaba sendo monopolista, né? Principalmente na época do colonialismo. Porque além da maioria ser, no caso do Brasil, monocultura, trabalho escravo, que no neocolonialismo eles vão contra essa escravidão, que se eu fosse fazer uma leitura ou desenvolver uma tese, eu ia dizer para vocês que só muda a maneira da escravidão, porque não é uma escravidão negra, que era aquele mercado que abastecia várias pessoas, e no caso a colônia brasileira, que era a mão de obra. Mas nesse chamado neocolonialismo, dentro desse imperialismo, é muita escravidão. Por quê? Porque nós estamos falando de um imperialismo de territórios que vão imperar sobre África, Ásia e Oceania. Por quê? Devido ao momento. E aí ele vai explicar o que é a chamada ideologia imperialista. Ele começa assim, no século XIX, eu estou falando de século XIX, se eu estivesse falando aí final do século XIV para o século XV, especificamente o XV, nós estamos falando de colonização, principalmente na América. Então nós já estamos vivendo o século XIX. Século XIX você já vai pensar assim, nossa, a Revolução Industrial já passou. Então vai ser a partir disso que vai haver esse imperialismo. Então o mundo já é muito capitalista. Então se eu estou falando de capitalismo, eu estou falando disso que vai acontecer. É justamente isso aí. Então eu quero que vocês pensem muito nisso. Olha aqui, no século XIX, as grandes potências industriais europeias conquistaram territórios. Ah, meu Deus, o trem aqui não quer parar. Deixa eu dar um... Aí. Então, beleza. Então, olha aí. Potências industriais europeias conquistaram territórios na África, na Ásia e na Oceania, onde estabeleceram diversos impérios. Essa política expansionista foi marcada por um extremo uso da razão e estratégias nas relações econômicas. Aí você vai se lembrar, principalmente tem um filme aí que eu sei que a maioria de vocês assistiu, que foi Diamante de Sangue. Diamante de Sangue te dá uma referência do que era realmente, porque ali nós temos essa indústria forte das pedras preciosas, né? Principalmente o diamante ali, e por isso que eu falo para vocês que a escravidão só era diferente, porque aquilo ali era uma escravidão. E depois tem tantos outros que mostram esse tipo de coisa.
Olha aqui. Aí ele continua assim, ó. Essas grandes potências dessa época que estão dominando o mundo, claro que a Inglaterra depois ela começa a cair em detrimento dos Estados Unidos e a Alemanha, né? Que começa a ter um grande crescimento industrial, mas ainda nós vemos então Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, que vai crescer, que dá uma continuidade muito grande a essa indústria com a segunda revolução industrial, e aí elas têm uma expectativa o quê? Maior. Elas querem ir, não somente pegar agora a matéria-prima e fazer uma transformação, mas gerar um mercado consumidor agora nessas localidades. Para o quê? Para a expansão do mercado. E daí, se eu falo de mercado e eu estou falando em expandir o mercado a ponto de se tornar grandes impérios, eu não vou nem dizer a consequência disso, que vocês já têm noção. E aí, isso aí dá até uma dor, né? A gente saber como que todas essas coisas ocorreram. Então, ele fala o seguinte, ó. Para essas grandes potências da época, as terras conquistadas eram propriedades que deveriam gerar lucros. As terras conquistadas eram propriedades que deveriam gerar lucro. Nós estamos vivendo já o capitalismo já exacerbado. Então, eles vão, conquistam essas terras, dominam essas localidades, porque eles estão em busca de quê? De lucro. Colônias com fins o quê? Lucrativos para as metrópoles. E aí, é claro, se eu estou pensando só nisso, eles acabam o quê? Desconsiderando qualquer diferença que existe, etnia, cultura, qualquer coisa dessa natureza. O autor coloca dessa maneira aí para vocês. Eles vão mesmo correr, desvencilhar disso tudo. Para esses financiadores dessa colonização, a riqueza acumulada, que era o que eles queriam, por meio dessa atividade que é da indústria, deveria ser investido o quê? Fora da Europa. Com qual objetivo? Com os fins de quê? Ampliar o mercado, foi o que eu acabei de falar agora com vocês. Esse mercado além do continente. Transformando em consumidores dos produtos fabricados. Então agora ele começa a investir com isso para que agora eu seja consumidor de fato daquele produto. Passa por uma mudança o produto, volta de uma maneira, claro, só que agora eu estou falando de uma pós-segunda revolução industrial. Então ele volta e agora nós vamos ser consumidores ativos daquele produto. E aí eu nem vou falar do quesito marketing que nos leva, porque se eu for contemporaneizar isso, eu acabo entendendo que eu tenho uma necessidade imensa de ter esse produto. Eu acabo me convencendo disso. E isso eu estou falando do início. Eles chegam para lá, eles chegam aqui com esse intuito. E aí agora ele coloca assim, que razões estavam levando as potências industriais a orientar-se rumo à expansão colonial mundial? A Grã-Bretanha, potência dominante do sistema anterior, começava a perder a sua capacidade de manter-se como centro da economia mundial. E devido ao crescente déficit comercial com os Estados Unidos e a Alemanha, adotara desde 1880 uma política de expansão na África, Ásia e Oceania. E isso se dá então, acaba sendo conhecido como o quê? Imperialismo. E aí, a questão fundamental em relação a esse sistema internacional é que a segunda revolução industrial estava criando novas realidades econômicas internacionais.
Então, essa nova realidade aí, ela vai aparecendo. Que começava, aí o autor põe assim, ó, isso aí começava a subverter as relações existentes entre várias potências. A partir de então, a existência de um mercado interno de porte e com uma capacidade potencial de crescimento passou a ser uma condição fundamental para o desenvolvimento econômico no mundo onde cresciam a concorrência e o protecionismo. Por quê? Porque agora todo mundo está em busca de lucro. Não é só mais a velha Inglaterra que comandava o mundo. Agora começam a aparecer novas potências que eles também vão atrás em dominação do mundo. E agora, então, nós estamos no ápice disso. Apesar ainda dos Estados Unidos ser a grande potência econômica e nós, consumidores infindos disso. E ele vai colocar isso. E, como eu ainda quero falar, ele vai chamar agora, nesse período, chamado neocolonialismo. O colonialismo, vocês viram, eles vinham aqui em busca de metais preciosos, pegavam aquilo e levavam com monopolismo, mão de obra escrava. Era isso o colonialismo. Agora nós estamos falando de um novo colonialismo. Está colonizando. É claro que eles não vão respeitar nada. Eu já tenho, você enquanto aluno do segundo ano já tem essa noção. Então olha aqui, ó. Esse processo de corrida colonizatória, iniciado no século XIX, em que as grandes potências europeias ocupam e dominam nações com o objetivo de garantir matéria-prima e formar mercado consumidor para os seus produtos, ficou conhecido como que? Neocolonialismo. Eu pego o produto, levo, transformo e aí eu ainda me torno obrigatório. Só que antigamente era o quê? A questão do eu só podia, que era aquele monopólio, só poderia comercializar com eles. Agora não, abre mais o leque, mas é quase a mesma coisa. Ó, as semelhanças entre o neocolonialismo e o antigo sistema colonialista são evidentes. Ambos exploram territórios estrangeiros, dominam as sociedades locais por imposição de valores dos europeus, assim como era. Então, ó, exploram territórios estrangeiros, dominam sociedades e impõem valores europeus. E acaba sendo, então, eram predominante o quê? Monopolistas, né? E aí, então, o imperialismo do século XIX se distinguiu pela presença de quê? De inovações tecnológicas, inerentes à segunda revolução industrial, e também pela mentalidade característica dessa própria fase. Esse novo imperialismo, ele então combate a escravidão, que era aquela escravidão negra, que era de africanos escravizados, né? Vestígios do mercantilismo, e valoriza o quê? O trabalho assalariado. Que esse salário, se eu conseguir fazer uma visão crítica, esse salário acaba sendo de escravo, porque é um salário, mísero salário, onde eles batem em cima daquele trabalhador que hoje é chamado de assalariado, que acaba, infelizmente, sendo da mesma maneira um escravo, né? Se eu quisesse fazer. Mas historicamente muda, porque eles combatem a escravidão. No entanto, o combate ao escravismo foi feito à custa de guerra e da desorganização econômica dos reinos. Do mesmo modo que ocorrera na América, houve claro, forte choque, porque eles vêm com dominação, chega a um ponto, nós estamos falando de século XIX, XX, então é claro que o povo não vai aceitar, vai haver um choque mesmo nisso aí. E aí começam então os conflitos culturais,
que registrados, né, pelos etnólogos, antropólogos. Então, diferentemente do colonialismo, que se concentrou na exploração comercial de especiarias e metais preciosos no Novo Mundo e na exportação de manufaturas para colônias, o neocolonialismo, para terminar, se caracterizou pela ocupação de territórios na África, na Ásia e Oceania. Com qual objetivo? De garantir matérias-primas e mercado consumidor, assim como eu falei no início. Valeu e até a live.